Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao podcast Falando de História, ao episódio número 36. Eu sou o Paulo M. Dias e comigo está Rogério Luís Jesus. Neste episódio recuamos uns séculos, concretamente até ao século XVI, e partimos de Lisboa para seguir o percurso de um dos mais famosos aventureiros portugueses, Fernão Mendes Pinto, autor de uma das obras mais famosas da literatura portuguesa, A Peregrinação. Exatamente. Já tivemos alguns episódios sobre o Império Português e desta vez vamos tentar ver este Império, mas pela vida, isto é, pelos olhos de um quase Zé Ninguém, que é precisamente Fernão Mendes Pinto. E então começamos precisamente por aí, Roger. Acabas de dizer que Fernão Mendes Pinto era um Zé Ninguém. Então, mas quem era ele? De onde é que vinha? Bom, sobre os primeiros anos de Fernão Mendes, como foi chamado até muito tarde e como aparece na documentação, e na realidade ele só começa a usar o seu nome completo, Fernão Mendes Pinto, muito tarde na vida, a partir de 1572, sabemos muito pouco. Ele terá nascido por volta de 1510, em Montemoro Velho, no seio de uma fidalguia local. Não se sabe praticamente nada sobre a sua família, apenas de que era filho de um Álvar Mendes e teve 3 irmãos e 2 irmãs. Aliás, 2 destes irmãos andaram também na Ásia e por lá morreram. Tendo em conta que era de uma fidalguia local com poucos meios, Fernão Mendes acabou por partir para Lisboa em 1521 para trabalhar numa casa senhorial e depois de aí trabalhar uns anos acabou por fugir numas circunstâncias, aliás, que ele nunca explicou muito bem. Os estudos atuais permitem deduzir que talvez tenha servido na casa de Dona Joana da Silva e Castro, que andou metida com um amante, Manuel de Melo Freire, e quando o seu marido descobriu, o Francisco de Faria, ele acabou por os matar aos dois, isto em 1523, o que casa, portanto, com o que Fernão Mendes conta no seu livro. Esta é, claro, uma pista que explicará então esta fuga da Casa Senhorial. É o próprio que dá conta disso e que depois fugiu para as margens do Tejo, onde apanhou uma nau em direção a Setúbal. O problema é que a nau foi apanhada por corsários franceses e Fernão Mendes e os restantes tripulantes foram atacados e maltratados. A ideia destes corsários era certamente vendê-los no norte da África como escravos, mas tiveram sorte, porque apareceu uma nau portuguesa que vinha de São Tomé e esta também foi tomada. E tendo em conta que o espólio já era então muito grande, acabaram por deixar os prisioneiros na praia de Melites, os quais acabaram então por ir a pé até Santiago do Cacém. Bom, isto já começa então mal, logo apanhado por corsários franceses. Sim, e vai ser uma característica das viagens de Fernão Mendes, este tipo de peripécias recambolescas. Ele próprio afirma, no início do seu livro, que foi feito cativo, ou seja, prisioneiro, 13 vezes e foi vendido como escravo 17 vezes. Daí então aquela analogia. Fernão Mendes? Minto, por causa destas viagens extraordinárias. Exatamente, mas sobre isso falamos um pouco adiante. Para já vamos tentar traçar o seu percurso biográfico e também convém notar que não vamos falar da obra de Fernão Mendes do ponto de vista literário, dos seus recursos estilísticos, do seu pobre de mim, como ele tantas vezes se apelida, mas vamos seguir o seu percurso histórico, não é? E perceber então como é que ele acabou por escrever a sua obra. Ok, então voltando à sua vida, depois deste primeiro episódio, que acontece como disseste na década de 1520, o que é que sabemos mais? Bem, um dos problemas é que não sabemos bem quando é que isto acontece ao certo. Para quem ler A Peregrinação, parece que é tudo seguido. Mas o mais certo é que este episódio da fuga num navio, não é, até Setúbal, poderá ter acontecido alguns anos depois, então, desta fuga da Casa Senhorial, e isto por volta de 1530. Depois disso, sabemos que terá servido na Casa Senhorial de outro fidalgo, neste caso um grande fidalgo do reino, de Dom Jorge de Lencastre, Duque de Coimbra e Mestre da Ordem de Santiago. Mas perdemos-lhe completamente o rastro e só o voltamos a encontrar em 1537, quando parte para a Ásia, na armada da carreira da Índia desse ano. E é, obviamente, à procura de honra, proveito, fama e glória, que são os valores centrais desta sociedade no século XVI. Bom, a viagem corre bem, mas quando os navios chegam a Moçambique, são levados para Diu e não para Coxim ou para Goa, mas isto dentro da normalidade, entre aspas, da carreira da Índia. E aí esteve algumas semanas até ser persuadido a embarcar para o Mar Vermelho. Com que objetivo? Os portugueses não tinham nenhuma fortaleza nessa zona. Bom, o objetivo era averiguar a possibilidade da existência de uma armada otomana, o que acabou por acontecer no ano seguinte, em 1538, o que daria origem ao primeiro cerco de Diu, do qual falámos no episódio 32 do podcast. A viagem seguiu tranquilamente e quando chegaram juntou-se a um grupo que partia para o Preste João da Etiópia, já que levava umas cartas portuguesas para este soberano local, para o mítico Preste João. Bom, isso correu tudo bem, Fernão Mendes Pinto escreve bem a viagem, também, claro, há dúvida se realmente aconteceu ou se faz parte então desta técnica dele contar coisas
coisas que lhe contaram, como depois falarei um pouco mais à frente. E quando estão a regressar à Índia, o navio deles é apanhado por 3 navios turcos. Há um grande combate e o navio então português é tomado, a maior parte das pessoas são mortas e salvam-se apenas 7 pessoas, que são levadas para Moca, isto é, já dentro do Mar Vermelho, no atual Iémen, do lado da Península Arábica. Aí, Fernão Mendes e os outros homens são vendidos como escravos e são enviados por terra até ao Golfo Pérsico, até Ormuz, onde consegue ser resgatado e comprado de volta pelos próprios portugueses. Bom, realmente não se pode dizer que tivesse muita sorte. Bem, tinha mais sorte do que aquela que ele gostava de admitir e, aliás, como nós vemos ao longo de toda a sua obra. Ele, a partir de Ormuz, parte para Goa, a capital do Estado da Índia, e aí fica durante algum tempo. E sabemos que partiu para Malaca, que era um dos principais empórios portugueses no Sudeste Asiático, que, aliás, tinha sido conquistado em 1511 por Afonso Albuquerque, como já falámos noutras miscelâneas e noutros episódios, e parte, portanto, em 1539, na valia de Pero de Faria, que ia nomeado para capitão de Malaca. Ou seja, ia naquele séquito que os médios, os grandes fidalgos, tinham à sua volta. Isto porque Fernão Mendes Pinto percebia que tinha de se fazer à vida para conseguir ganhar algum. E é então neste momento que começam realmente as suas aventuras asiáticas. Sim, e é muito difícil seguirmos o seu percurso, isto é, estabelecer a geografia das suas andanças, porque, a partir das suas descrições que faz, é muito difícil perceber se realmente faz as viagens que conta. Mas daqui em diante, por exemplo, sabemos que fez uma viagem até à costa chinesa, até Lianpo, e até à própria capital chinesa. Depois chegou ao Japão, foi ainda ao Pegu, no atual Myanmar, portanto andou pelo Golfo de Bengala, onde aliás esteve preso, regressou a Goa pelo meio, de onde partiu novamente para Malaca, andou na ilha de Java, em Sunda, visitou o Sião, a Birmânia, fez mais uma viagem ao Japão e regressou então a Malaca e depois a Portugal. E há aqui uma nota muito curiosa, é que Fernão Mendes é também o primeiro autor a escrever de Macau, uma carta escrita em 1555 e que ele assina desse preciso local, quando ainda não há Macau. Como nós sabemos, Macau foi cedido aos portugueses em 1557, o local que viria a ser a Macau que nós conhecemos hoje em dia, mas antes disso, portanto, Fernão Mendes passou por lá, numa das suas muitas viagens, e escreveu uma carta já no período final da sua estadia na Ásia, em 1555, e portanto também é importante notar este marco geográfico. E estas viagens todas passam-se num espaço muito dilatado, porque ele só regressa em 1558. Ou seja, cerca de 20 anos não vai e vem de uma ponta da Ásia à outra. E isto tudo sem ser ao serviço da coroa portuguesa. Grande parte do tempo não é passado, lá está, sob a alçada da coroa, não. O que Fernão Mendes mostra é a vida dos portugueses que saem desta alçada, que vão negociar por si, que entram nas redes económicas asiáticas, no tal comércio intra-asiático que já explicámos no episódio 19, quando falámos dos primeiros tempos do Império Português na Ásia. Ou seja, há a construção de uma rede de mercadores portugueses, oficiosos, que atuam por si só e ao seu belo prazer, independentemente ou até ao serviço de reis locais. E às vezes, lá está, as coisas não correm bem. Por exemplo, no capítulo 23 da Peregrinação, quando ele narra o regresso a Malaca, a partir de Aru, na ilha de Samatra, conta que apanharam uma tempestade e o navio foi ao fundo. E de 28 pessoas, só se safaram 5. Depois de andarem muitos dias, recolheram-se nas margens de um rio, um deles morreu logo ali, e os outros 4 então tentaram atravessar o rio para ver se se abrigavam, enfim, numas árvores que eles conseguiam avistar. E quando 2 deles estavam a meio do rio, e agora vou ler aqui esta parte da peregrinação, remeteram a eles 2 lagartos muito grandes e em muito pequeno espaço fizeram a cada um deles em 4 pedaços, ficando toda a água cheia de sangue, e assim os levaram ao fundo, da qual vista fiquei eu tão assombrado que não pude gritar. Portanto, esta descrição que eles foram atacados, obviamente, por crocodilos quando estavam a atravessar o rio. E, claro, serviu-lhes de emenda, voltaram para trás, pelo mar, até serem recolhidos por um barco local, de onde foram vendidos como escravos, e depois de mais umas voltas lá conseguiram chegar a Malaca, onde acabou por ser novamente resgatado, e neste caso pelo próprio capitão da Fortaleza de Malaca. Mas estas descrições acabam por ter um pano de fundo real, não é? Personagens reais como Pedro de Faria, de quem aliás já falaste. Sim, claro. Aliás, o seu livro não é um romance puro e duro, e conhecemos a grande maioria das pessoas mencionadas por Fernão Mendes Pinto pela documentação de arquivo. Por exemplo, uma das grandes personagens da obra é António de Faria, um capitão português, com quem Fernão Mendes vai passar uma parte considerável do seu tempo, isto é, muitos capítulos, e existem fontes a confirmar um António de Faria neste período. Fernão Mendes narra-nos então as aventuras à caça do pirata Cojacém, que tinha roubado fazenda, ou seja, tinha roubado bens a este António de Faria. Foi, aliás,
aliás, com ele na sua frota, que depois de muitas peripécias acabam por chegar à costa chinesa e atacam e pilham a ilha de Kalemplui, que é um local um pouco mítico, que até há pouco tempo se acreditava que era uma invenção de Fernão Mendes Pinto, mas que se conseguiu identificar recentemente e, portanto, acredita-se que fosse a ilha de Putuoshan, que é um local de grande devoção budista. E houve, claro, uma reação dos habitantes locais. António de Faria foi morto, o navio de Fernão Mendes Pinto foi apanhado por um tufão e destruído, e andou a vaguear, mais os sobreviventes, pela costa chinesa, até ser apanhado por um magistrado chinês que acreditou serem ladrões e os condenar a serem açoitados e presos e enviados para Pequim. Fernão Mendes descreve muito minuciosamente esta viagem pela China. Aliás, ocupa mais de 1/3 do livro esta descrição da China. E inclui também, por exemplo, terem encontrado a filha de Tomé Pires, o primeiro embaixador português à China, que se pensava, aliás, que tinha morrido em 1521-22, mas que afinal parece que casou localmente e teve descendência. Bom, depois disto tudo, há ainda uma viagem que, lá está, se crê que possa ser invenção, até aos confins da China, incluindo até à Grande Muralha da China, de onde, na realidade, sabemos que Fernão Mendes terá regressado até ao Sudeste Asiático numa comitiva enviada à Conchichina. E daí tentaram regressar a Malaca, mas, mais uma vez, e lá está como era má sorte Fernão Mendes Pinto, a viagem correu mal e foi aí que chegaram ao Japão. E claro, Fernão Mendes Pinto diz que estava no primeiro navio português, ou no primeiro navio com portugueses, que chegaram ao Japão. Realmente não há dúvida alguma de que o homem esteve em todo o lado. Mas foi mesmo assim? Bom, sobre o caso do Japão há muitas dúvidas. Isto é, há dúvidas de que estivesse no primeiro navio que lá chegou, por volta de 1543, conforme aliás também falámos no episódio 11 do nosso podcast. O mais certo é realmente ter estado num dos primeiros navios que lá chegou. Agora, no primeiro, isso é que é realmente muito difícil termos a certeza. Mas Fernão Mendes dá uma descrição muito detalhada do primeiro contacto que os japoneses tiveram com a espingarda, ou melhor, o modelo português da espingarda, o qual depois, como também já falámos aqui no nosso podcast, teve sucesso e foi muito rapidamente replicado no arquipélago nipónico. Muitas aventuras depois, e alguns naufrágios lá pelo meio, lá conseguiu regressar a Goa, para depois voltar a Malaca, e a Java, e a Sunda, e é numa destas viagens a Malaca que conhece o famoso jesuíta Francisco Xavier, depois feito santo, São Francisco Xavier, de quem viria a ser amigo pessoal e até grande admirador. Depois regressou a Goa, e daí ainda fez última viagem ao Japão, e aqui já enquanto jesuíta, porque entretanto converteu-se. Ou seja, depois destas viagens, destas aventuras todas, acabou por sentir o apelo da fé, digamos assim, e virou jesuíta. Sim, exatamente. Em 1554, quando estava em Goa e já pensava em regressar a Portugal, dá-se o funeral de Francisco Xavier, a chegada do corpo dele, incorruptível, como aparece nas fontes, e tido logo popularmente como santo. E, com o aconselhamento do padre Melchior Nunes Barreto, também jesuíta, Fernão Mendes largou então a vida secular e entrou na Companhia de Jesus, no que alguns autores chamaram uma crise espiritual ou uma crise mística. O que sabemos é que acabou por entregar grande parte dos seus bens à companhia e distribuindo como esmolas aos pobres, um homem bastante misericordioso à época. Mas que bens é que teria para doar? Depois de tantas andanças para a frente e para trás, tantos naufrágios, o que é que sobreviveu? Esse é um dos grandes mistérios da vida de Fernão Mendes Pinto. É que realmente sabemos de todas as suas andanças, por aqui, por ali, mas ele nunca descreve os seus próprios negócios, que deviam ser mais que muitos, porque sabemos que quando se converteu, que era tido por um homem muito endinheirado. Aliás, note-se que foi Mendes Pinto que emprestou dinheiro a Francisco Xavier, em 1552, para a construção da primeira igreja no Japão, em Yamaguchi. E é precisamente assim descrito como homem de posses que Fernão Mendes aparece em várias cartas de jesuítas para a Europa. Por exemplo, em 1554, o padre-mestre Melchior Nunes Barreto escreve de Malaca para Roma a Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus, a dar conta de Fernão Mendes Pinto e de que era, e cito, homem muito rico. Noutra carta escrita por este mesmo padre, mas para o destinatário, no mesmo ano, dizia que Fernão Mendes era, e cito outra vez, dos mais ricos entre os homens que têm servido na Ásia. Ainda noutra carta, de um Aires Brandão, aos jesuítas do Colégio de Coimbra, era dito que, e aqui cito, este homem havia muitos anos que andava nesta terra e continuadamente muito versado em chatinarias e tratos, adquirindo assim muito dinheiro, tratando do Japão para a China e para Pegu, de maneira que foram muitos os anos que nisso gastou. A própria documentação da época confirma que ele, neste período, tinha acumulado muito dinheiro. E, portanto, claramente aí está Fernão Mendes Pinto envolvido nestas redes comerciais que ligavam as várias áreas do eixo Índico-Pacífico.
Sim, aí está isso mesmo. É esta prática, este conhecimento do terreno que vai levar os jesuítas a assentarem Fernão como um dos seus, porque sabia mexer-se nos vários tabuleiros e especialmente no Japão, que aparecia então como um dos grandes territórios que eles procuravam evangelizar. E é isso também, este conhecimento que aparece nestas referências à experiência que Mendes Pinto tinha e que foi usado em favor dos jesuítas. Bom, como eu disse, Fernão Mendes voltou ao Japão em 1554, servindo também como embaixador em nome do vice-rei português. E é quando regressa a Goa, em 1557, ou ainda no Japão, não sabe ao certo, que acaba por abandonar a Companhia de Jesus. Daí que apenas foi noviço jesuíta durante pouquíssimo tempo e desiludiu-se muito rapidamente com estas questões da fé. Claro, e é então nessa altura que regressa finalmente a Portugal, em 1558, como já disseste. Como ele chega em fevereiro de 1557 a Goa, ele já não consegue apanhar as naus que regressaram ao reino, que já tinham partido, aliás. Tem então de esperar pelo ano seguinte. E nesse espaço de tempo, sabemos que participou numa campanha militar na região de Goa, em Pondá, contra as forças do sultão de Bijapur, o sultão local. E é por esta participação que Fernão Mendes é armado cavaleiro pelo governador Francisco Barreto. E sabemos que este estatuto lhe foi confirmado pela coroa, este estatuto de cavaleiro, em 1560. O que, claro, já lhe conferia um estatuto mais alto dentro da nobreza da época. E ele acaba então por regressar finalmente ao reino, sem saber que já era conhecido nos meios cultos e religiosos da Europa. Mas como é que ele era conhecido, tendo em conta que ainda não tinha publicado a peregrinação? Como é que na Europa estes círculos cultos já tinham notícias de Fernão Mendes Pinto? Porque a partir de 1551, a Companhia de Jesus começa a publicar em Portugal coletâneas de cartas enviadas pelos missionários a partir da Ásia. É uma espécie de uma campanha de marketing para mostrar o que andavam a fazer e para aliciar outros a se juntarem ao grupo. E em 1555, uma destas coletâneas, publicada em Coimbra, em dezembro desse ano, publica uma carta escrita precisamente por Fernão Mendes, quando este está em Malaca, em 1554. E é uma carta muito interessante, porque ele faz um resumo das suas peripécias e descreve assim muito por alto algumas partes da Ásia. E encontramos logo aí o seu estilo narrativo próprio, que depois é a sua marca na peregrinação. Por exemplo, ele diz, e aqui cito: "Do discurso da minha vida e dos trabalhos, cativeiros, fomes, perigos e vaidades em que tanto sem razão gastei 40 anos, dar-vos-ei, irmãos meus, alguma relação, a qual pode servir tudo para confusão minha e buscar remédio de me salvar e emendar a vida tão estragada." E depois, noutra parte, "Eu há 18 anos que vim desse reino à Índia e há 16 que ando nas partes da China e Japão e sempre me ocupei em juntar bens da terra que eram os que eu pretendia." Fim de citação. Bom, e esta coletânea foi publicada em espanhol e traduzida para latim, para italiano, para francês, tudo antes de 1558, ou seja, antes do seu regresso. Por isso é que, como eu disse, quando ele regressa a Portugal, esta sua carta estava muito difundida e era conhecida. Bom, e então quando regressa a Portugal, prepara então a publicação das suas aventuras, não é? Da peregrinação. Sim, mas a história é um pouco tortuosa. Fernão Mendes regressa a Portugal e fixa-se primeiro em Lisboa e depois mudou-se para Almada, na sua quinta de Palença, perto do Paragal. E sabemos que casou com Maria Correia de Brito, que era uma mulher muito mais nova do que ele, aliás, que só morreu em 1623, ou seja, muitos anos depois de Fernão Mendes, e com quem teve pelo menos 3 filhos. E era uma pessoa com alguma importância local, porque sabemos que esteve envolvido nos órgãos de administração da Misericórdia Local, bem como da Câmara. E foi então neste ambiente que começou a redigir as suas memórias, ao mesmo tempo que também tinha fama de ter um grande conhecimento destes assuntos asiáticos. E por isso é que Fernão Mendes Pinto vai ser fonte para muitos autores da época. Sabemos que partilhou informações com João de Barros, com Brás de Albuquerque e até com Giovanni Maffei, um jesuíta que estava a escrever uma história sobre a Companhia de Jesus na Ásia e que visitou Fernão Mendes em 1582 e fez um pequeno relatório sobre o que este lhe contou. E portanto sabemos que estas informações circulavam pela própria voz de Fernão Mendes, que acabou por falecer a 8 de julho de 1583. Bom, e esta ligação de resto de Fernão Mendes Pinto Almada é bastante conhecida localmente. Eu nasci na cidade e lá vivi boa parte da minha vida e, na verdade, acabei por andar na escola secundária Fernão Mendes Pinto, no Pragal, que, claro, tem o nome deste personagem, mas também tem bastante perto uma estátua de Fernão Mendes, de resto, ao lado da escola primária, onde eu também andei, e acabei mesmo por, nessa escola primária, fazer um desenho a certa altura da estátua do Fernão Mendes. Fernão Mendes Pinto anda atrás de mim já há bastantes anos. Bom, mas com este fait divers à parte, o que é que acabou por acontecer ao livro?
Bom, a Peregrinação só foi publicada 30 anos depois, em 1614, e não sabemos ao certo os motivos desta demora. Depois da sua morte, as filhas de Fernão Mendes deram o manuscrito à Casa Pia dos Penitentes, uma instituição de caridade em Lisboa, e aí ficou até ser publicado. E sabemos que terá sido aí consultado por alguns autores da época, e infelizmente não sabemos quão fiel é a publicação de 1614 face ao manuscrito, porque pode ter havido alterações ao texto, nomeadamente por parte dos censores, dos editores, dos revisores da obra, ou até por parte de Francisco de Andrade, que foi um cronista do período que usou o manuscrito. E, quando comparamos algumas obras de Francisco de Andrade com a Peregrinação, conseguimos entender algumas partes semelhantes. E, portanto, o Francisco de Andrade pode ter efetivamente mexido no texto original. Bom, e se nós conhecemos o livro por Peregrinação, o título original é muito maior. E aqui leio precisamente da capa, Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, em que dá conta de muitas e muito estranhas coisas que viu e ouviu no reino da China, no da Tartária, no do Surnau, que vulgarmente se chama Sião, no de Calaminhan, no de Pegu, no de Martavão e em muitos outros reinos e senhorios das partes orientais, de que nestas nossas do Ocidente há muito pouca ou nenhuma notícia. E também dá conta de muitos casos particulares que aconteceram assim a ele, como a outras muitas pessoas. E no fim dela trata brevemente de algumas coisas e da morte do Santo Padre Mestre Francisco Xavier, única luz e resplendor daquelas partes do Oriente e reitor nelas universal da Companhia de Jesus, escrito pelo mesmo Fernão Mendes Pinto. E, portanto, como podem ver, é um título muito comprido. E o livro contava então com 226 capítulos e 303 fólios, ou seja, era um grande calhamaço. E o certo é que o livro foi publicado e foi um sucesso editorial, não só em Portugal, mas foi imediatamente traduzido em castelhano em 1620, em francês em 1628, em neerlandês, ou seja, holandês, em 1652, em inglês em 1653 e em alemão em 1671. Portanto, foi realmente um grande sucesso. E agora que chegamos ao fim, voltamos à pergunta mais ou menos inicial. Fernão, mentes? Minto? Depois de tudo o que aqui dissemos, é preciso notar que Fernão Mendes viveu realmente grande parte do que narra no seu livro. Ele conhecia muito bem aquelas geografias, desde Goa até ao Golfo de Bengala, de Malaca à costa da China e ao Japão. Portanto, ele assume-se sempre como testemunha presencial e conseguimos realmente perceber que ele andou ali. O que acontece é que Fernão Mendes Pinto compilou grande parte da informação a partir das suas vivências, mas usando também algumas outras obras que já tinham sido publicadas quando ele escreve, como a Ásia de João de Barros ou o Tratado dos Descobrimentos de António de Galvão, e usa algumas partes para completar as suas descrições. E, paralelamente, alguns episódios não terão sido vividos por Fernão Mendes Pinto, mas sim por outras pessoas que lhe contaram as suas aventuras, as quais ele aproveitou. E claro, há também momentos que terão vindo da sua própria imaginação, como não poderia deixar de ser. Ou seja, a peregrinação acaba por ser esta mistura entre acontecimentos reais vividos por ele, informações recolhidas junto de outras pessoas em obras da época e, claro, a sua veia mais literária. É precisamente isso. E para além disso tudo, vale a pena lembrar que Fernão Mendes devia ter uma memória incrível, porque ele não andou a tomar notas durante as suas viagens, nem a guardar documento. E mesmo que o tivesse feito, ele tinha perdido tudo, vezes e vezes sem contas, nos muitos naufrágios que passou. Por isso, o seu livro acaba por ser um retrato escrito em Lisboa das suas memórias e de tudo mais o que foi pescando aqui e ali. Mas, no fundo, é um retrato do Império Português na Ásia, meados do século XVI, e sobretudo da vida destes aventureiros que fugiam da alçada régia e tinham peripécias tão ou mais recambulescas que Fernão Mendes Pinto. Bom, muito bem, e como é costume, sugestões de leitura para quem quiser saber um pouco mais sobre o Fernão Mendes. Para já, a primeira sugestão de leitura é, obviamente, A Peregrinação, não é? Ler essa grande obra de Fernão Mendes Pinto e do qual há muitas edições, já edições facsimiladas, aliás, a primeira edição e outras podem ser encontradas no site da Biblioteca Nacional, podem ser lidas perfeitamente no computador ou em qualquer dispositivo digital, mas a edição que eu recomendo é uma edição de responsabilidade de Jorge Santos Alves, publicada pela Imprensa Nacional, Casa da Moeda e pela Fundação Oriente em 2010, em 4 volumes. E isto pode parecer estranho, mas o título é em inglês, Fernão Mendes Pinto and the Peregrinação, Studies, Restored Portuguese Text, Notes and Indexes. Tem 4 volumes, em que o primeiro volume é de estudos, publicados em inglês para uma maior difusão da obra de Fernão Mendes Pinto. O segundo volume é o texto restaurado de Fernão Mendes Pinto, conforme a primeira edição. O terceiro volume são apenas notas ao texto por uma dezena de especialistas que permitem realmente perceber as intertextualidades, as influências, identificar melhor as passagens do texto. E o quarto volume desta edição é apenas índices. Índices dos mais variados assuntos, desde índice toponímico, ou seja, dos locais mencionados na obra, até um índice das pessoas que aparecem, dos produtos que são mencionados, enfim, de tudo e mais alguma coisa, o que dá muito jeito, sobretudo para quem procura investigar a
peregrinação. A outra obra que eu recomendo é uma obra da responsabilidade de Rebecca Katz, publicada em 1983 pela Editorial Presença e que ainda se encontra em alguns alfarrabistas e, claro, nas bibliotecas públicas, intitulado Cartas de Fernão Mendes Pinto e Outros Documentos, e é uma pequena coletânea das 2 cartas que nós conhecemos escritas por Fernão Mendes Pinto e de outros documentos que permitem dar o contexto a esta obra. E vou aqui fazer um pouco de batota e ter uma terceira sugestão, mas neste caso não é de um livro, é de um disco, e é de uns melhores discos da música portuguesa do século XX, e é o disco, obviamente, de Fausto, Por Este Rio Acima, editado em 1982, e que não é mais do que um disco inspirado precisamente na peregrinação de Fernão Mendes Pinto. Podem ouvir nas plataformas digitais, enfim, no Spotify, talvez no YouTube, mas isso já nos escapa a nós, porque talvez escapa a legalidade dessas plataformas, mas nós não falamos sobre isso. Basta procurarem Por Este Rio Acima, Fausto, e para quem tem o original sabe perfeitamente que a acompanhar cada faixa está um pequeno excerto da peregrinação que permite compreender a inspiração de Fausto para aquela música. Portanto, é um disco maravilhoso e que se ouve perfeitamente e que dá musicalidade a esta vida tão animada que foi a de Fernão Mendes. Muito bem, com 2 sugestões de leitura e a fazer um bocadinho de batota com uma sugestão musical também, mas que é sempre apreciada. E pronto, por hoje é tudo neste episódio 36 do podcast Falando de História. Continue a ouvir-nos nas várias plataformas, Spotify, Google and Apple Podcasts, YouTube, já sabem o costume, e podem sempre contactar-nos para o nosso e-mail, falandohistoriapodcast@gmail.com, com sugestões ou qualquer outra informação que achem por bem passar-nos. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História.